Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um ponto de vista neste dia 11 de setembro, sexta-feira. Sextou, né? Um tempo meio que estranho, né? Meio que encoberto, não sabe se vem chuva, se não vem, mas de qualquer forma que seja uma sexta-feira boa, muito boa para todos nós, que vocês aproveitem muito bem este final de semana, claro que com todos os cuidados, né? Nós vamos fazer como a semana passada fizeram aí e tivemos um final de semana conturbado, né? Aglomeração pelas praias, sujeira, muita sujeira na areia, né? Não vou nem falar aqui do Covid agora, vou falar da educação das pessoas. O que deixaram de lixo nas praias, o que as pessoas emporcalharam as praias e jardins, é uma coisa de achar que não foi ser humano, que não foi gente que passou por ali. É um absurdo que isso ocorra, mas, de qualquer forma, esperamos que esse final de semana seja muito tranquilo e que todos tenham aí um dia muito gostoso pela frente. Só atualizando aqui, eu já comecei a falar do Covid, né? A boa notícia, graças a Deus, é que a média morte da semana baixou e bastante, 692. A gente que estava batendo em 1030, 1040, 1050 na média, né? Hoje caímos para 692. Isso é um ótimo índice. Claro que é muito, exageradamente muito, mas perto daquilo que estamos quase na metade. Se a gente tomar cuidado, isso vai cair. Se a gente continuar, não é, tomando as precauções que são devidas, vai cair. Se a gente fizer como fizeram na semana passada na Baixada, no litoral, isso vai aumentar. E as pessoas vão continuar morrendo e morrendo em grande número, hoje chegando já em 129.667 pessoas que perderam a vida. Quase 130 mil pessoas no Brasil perderam a vida. Vou fazer uma conta rápida para vocês aqui. Dizem que morre por ano, né, a estatística aí, de 45 mil pessoas no trânsito. E que outras 60, 70 mil, depois eu vou ver aqui com os advogados, que tem esse número mais preciso que eu, de mortes violentas, como homicídios, e todo tipo de morte violenta. Então, nós não chegamos a esse número. Se colocarmos tudo isso junto, num ano, a Covid matou em metade desse tempo 130 mil pessoas. Gente, não é brincadeira. Então, juízo, tá bom? Recebo hoje com muito prazer a advogada trabalhista Thelma Rodrigues. Doutora Thelma, boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Toda sexta-feira com os meus colegas aqui e sempre lembrando que o nosso ilustre amigo, o Boturão, o Edgar, que deu esse espaço aqui, né, para a gente poder realizar esse trabalho, que seria sempre estar ouvindo as categorias, os presidentes, né, dando voz ao trabalhador. E eu sempre relembrando, né, que nós iniciamos com um grupo que, através do Dr. Aloise, né, Aloise querendo montar alguma coisa nesse sentido, voz do trabalhador, com essa reforma trabalhista. Nós tínhamos planos até de fazer um jornal, a gente precisava fazer alguma coisa, né, para iniciar aí. E, finalmente, nós conseguimos esse espaço aqui, graças ao Boturão, que abriu toda sexta-feira para falar dos problemas trabalhistas, né, que envolve aqui a nossa região, muito principalmente. Importante. E, inclusive, nós temos aqui, essa semana eu pude ver em outras redes, o José Antônio, que veio aqui, né, dos Correios, falar conosco, trouxe vários trabalhadores. E essa semana mesmo, eu comentei com o Boturão, eu vi ele em outras redes também falando o problema. Ou seja, nós estamos conseguindo ajudar e isso é muito bom, que é o nosso propósito aqui. E eu fico feliz, mais uma vez, de poder participar aqui com os meus queridos colegas, com você também, é um prazer. Altair, imensa conhecer essa figura aí tão falada, né, na nossa Baixada Santista. Olha, mais do que um programa, Thelma, é uma prestação de serviço. Eu acho que falar desse tipo de coisa está prestando um serviço muito grande ao trabalhador brasileiro, né? E eu tenho certeza que muita gente em casa
fica aí muito atento para resolver alguns pequenos problemas que, na realidade, para nós ou para vocês, principalmente, são pequenos, mas para o trabalhador lá, às vezes, é muito grande. Porque, Altair, é muito difícil dar voz para o trabalhador em qualquer canal. Ai, não, e trabalhador, não, é complicado. E quando nós iniciamos, nós tínhamos o Jorge Firmino, que também comprou essa ideia junto com o Aloysi, e depois nós integramos aí o nosso mestre, o Dr. Stalin, aqui, para ajudar, né, nesse apoio aí nesse momento difícil, que com reforma trabalhista, depois pandemia. Então, é o que acho que a nossa profissão, nós queremos, ajudar também. É lógico que ninguém vive só de ajudar o próximo, nós também precisamos dos nossos honorários e muitas vezes nós não temos tempo fora para poder ajudar, conversar com alguém que tem uma dúvida. E aqui através daqui a gente pode falar com o pessoal do Correio, falar com o metalúrgico, ajudar as pessoas a esclarecer o que for possível, é lógico, né? Sempre tem uma ajuda enorme, lógico, pode ter certeza. É a nossa intenção. Doutor José Stalin, um prazer revê-lo, doutor. O prazer é todo meu, Altair. Eu fico muito satisfeito e me sinto privilegiado de participar desse programa, dividindo a bancada aqui com a doutora Thelma, o Francisco Aloysi e você também, uma estrela preponderante aqui na condução dos trabalhos. Meus amigos aqui agora só elogio. Então é muito bom isso, principalmente porque tratamos sempre de temas atualizados, de interesse da comunidade trabalhadora, que tudo tem a ver com o país, com a evolução social, com a manutenção das condições de vida, enfim, lutamos sempre com informação para atender às necessidades do público em geral. Então é uma satisfação estar aqui mais uma vez, muito obrigado, viu? E só, se você me permitir, só esclarecendo que não está focado só na Thelma, só no Aloysi, só no Dr. Stalin. Nós abrimos para todas as categorias que quiserem participar aqui, inúmeros, metalúrgico, limpeza, todos os sindicatos estão abertos, já, inclusive para trabalhador que não é, às vezes, representante da diretoria, e nós já tivemos aqui convidados também, participaram. Então, acho que isso é importante, Altair, mencionar. Que bom. Bom, já falei aqui com o doutor José Stalin, né, com a doutora Thelma, e outro craque agora, jornalista, professor ele, né? E eu só tenho que aprender aqui, eu com a minha santa ignorância aqui, com meus pequenos, né, conhecimentos, pouquíssimos, né? E muito para aprender aqui ao lado de um grande jornalista, o Francisco Aloysi. Francisco, um prazer muito grande também recebê-lo aqui nessa bancada. Prazer é meu, saudação. Primeiro ao mestre Stalin, que está na ponta, né? Porque sempre é a pessoa que fala com uma tranquilidade, expõe bem seus posicionamentos, trabalhista. Professor é assim mesmo, né? É a nossa segurança jurídica. Sim, é verdade. Altair de Marco, que há pouco tempo estamos aí juntos na programação, aqui, sexta-feira, e falar em estrela, né? Estrela maior, nossa. Não é Dalva o nome dela, mas é Thelma, entendeu? A estrela maior nossa é a Thelma. Nós somos embelezar apenas a banca aqui, né? Nós somos apenas para suavizar como é que é? Coadjuvantes. Coadjuvantes. Então, olha, gente, o negócio é o seguinte, agora, né, deixando de lado essa introdução que fizemos aí, a situação lá na Câmara Federal, com essa desoneração da folha, está pegando, né? Está pegando de um lado, de um outro, coloca-se em votação no Congresso, não vai colocar porque não pode, ficou de colocar na próxima quarta, mas já me passaram hoje que talvez não. Fica mais para frente, mais para o final deste mês de setembro. A informação era na quarta-feira, né, Francisco? Isso, era na quarta-feira, mas já era na outra quarta, ficou para essa e parece que agora vai ser mais para frente. E também cumprimentando o pessoal aqui das câmeras e o Vinagre, está sempre nos fotografando aí. Vinagre sempre. E ao telespectador, que nos honra sempre com sua audiência, o que é muito bom para todos nós. Já que você falou, Aloysi, eu vou dar aqui, por favor, essa desoneração da folha aí ficou para quarta-feira, derrubada do veto, isso não vai acontecer por quê? O que está acontecendo lá? A votação só vai entrar em pauta quando
tanto o presidente Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre do Senado, que Câmara e Senado juntos, tiverem um consenso junto com o governo. Porque o governo pediu um prazo maior para ver. Porque o que pegou lá é o seguinte: todo mundo, vamos fazer a desoneração quer estender para todos. Tá, tudo bem. Mas são só 17 setores que podem ser beneficiados. E por que 17? Porque isso daí já vem, é uma medida provisória que vai ser estendida por mais um ano. E essa medida daí foi feita dentro da lei que aconteceu antes da reforma da Previdência. Então, com a reforma da Previdência, impede que novos setores sejam colocados. Então, por que esses 17 aí, eles querem prorrogar? E por que o Bolsonaro vetou? Vetou falando que seria em cima disso daí, mas não justificou, tá? Porque não caberia isso aí. Se a lei anterior já existia, apenas se estende, prorroga, depois o doutor Stalin pode explicar melhor isso aí. Ela não está criando-se uma nova lei, não está aferindo-se a lei previdenciária, que era de 2019. Está apenas prorrogando. São 17 setores, como eu falei, a folha salarial das empresas previdenciárias é de 20%, e aqui, em relação à desoneração, dependendo da empresa, maior ou menor, é de 1 a 4,5% referente ao lucro bruto dessas empresas. Mas a coisa vai continuar, isso aí, porque existe aquela fogueira de vaidades. Eu estou lá na Câmara cobrindo já há algum tempo, eu sei muito bem como é que é aquilo lá. Então, esse aqui quer puxar para o lado dele, outro quer puxar para o lado dele. Agora o governo colocou um novo líder na Câmara, né, que está lá também tentando puxar para o lado dele alguma coisa, entendeu? Certo. E com isso tem o líder também do Congresso Nacional, quer dizer, que pega os dois setores, tanto a Câmara e o Senado. E nessa briga, como a gente fala, entre o mar e o rochedo, quem leva a pior são os mariscos. Já que o senhor foi mencionado, doutor Jair Stalin, por favor, se manifeste. Eu não vou ficar no meio dessa briga aqui. Gente grande, mencionou, vou passar aqui. Por favor. Essa questão da desoneração é muito complicada, porque, vamos falar assim, a contabilidade da União é algo extremamente complicado. Muito técnica e compete à Controladoria Geral da União, evidentemente, fazer o equilíbrio das contas e informar o Ministério da Economia para a consecução dos programas econômicos do governo federal. E então as contas andaram aí um pouco desandadas, vamos assim dizer, nos últimos governos, nos últimos pelo menos 15 anos, e as coisas complicaram, transbordaram nessa situação que nós vivemos aqui, apesar do esforço do governo federal, nessa questão da pandemia, de fornecer esse abono, né, que veio salvar muita gente. E realmente é algo assim que deveria realmente acontecer. Não está acontecendo em termos ideais, mas efetivamente socorreu em parte a população numa época de grande dificuldade. Acontece que essa desoneração, toda vez que você desonera de um lado, você tem nesse equilíbrio das contas, né, da contabilidade, o desajuste de outros setores. E o governo tem obrigações a pagar, então ele tem que necessariamente prover a arrecadação para satisfazer tudo isso. E o que nós assistimos nesse desencontro de contas, nós criamos uma situação muito difícil. Né? Então, hoje, quando se fala em desoneração de contas, nós falamos sempre em desoneração responsável. Nós não podemos, por exemplo, sacrificar outros setores da economia que são muito sensíveis, principalmente naqueles que diz respeito ao INSS, enfim, pagamento de salários, do funcionalismo público em geral. Então, realmente é algo de muita responsabilidade. E no nosso caso aqui, nós estamos essa dificuldade de se acomodar os interesses tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo para que se chegue a um denominador comum. Evidentemente que tem que haver um diálogo permanente e técnico
e deixando de lado as questões políticas para que realmente você atenda o interesse da população. O objetivo, e eu sempre reflito e falo sempre, o objetivo é a felicidade do povo. Nós não estamos lidando nunca com, ou sempre com um lucro, como uma empresa qualquer. O lucro do governo é a satisfação popular. Doutora Thelma, queria que a senhora arrematasse. Porque, na verdade, a desoneração ela veio com o objetivo de quê? Da garantia de emprego. Né? Primeiro, lá atrás, quando iniciou, que foi já por volta de 2011, né? Que eram 3 setores, e depois foi se estendendo para mais agora 17 setores, segmentos, ela foi criada para quê? Para a criação de empregos, o que não aconteceu. Agora seria para uma manutenção dos empregos. Né? Então, hoje, só para resumir, que eles já falaram com muita propriedade aí, o trabalhador está nessa ponta, por quê? Porque os segmentos agora dizem que precisam dessa desoneração até para garantir o trabalho, os trabalhadores diante da pandemia, do quadro apresentado. Então, mais uma vez, sobrou para o trabalhador, que vai ficar no meio aí, né, dessa briga, porque eles estão, numa certa forma, coagindo, né, até impondo essa desoneração para a manutenção dos empregos, né? Como se já não bastassem todas as medidas provisórias que foram adotadas, né? Nós também temos mais esse problema agora, que é justamente eles usarem, né, essa desoneração da folha para poder manter os empregos. Então, aí que eu vejo um pequeno problema para o trabalhador. Mas eu creio, conforme está sendo aí dito, né, alardeado, eu acho que vai continuar essa desoneração, né, doutora Alois, que está nos bastidores lá de Brasília, parece que, né, com essa pressão aí em cima usada aí em cima dos trabalhadores, eu acho que vai ficar mantido. Tudo indica, doutora Thelma, que sim, né, porque lá no Congresso, quase todos os líderes falam que existe, a maioria, pressão favorável para estender. A lei previdenciária de 2019 realmente proíbe, mas como é uma lei anterior que está sendo estendida, então não dá para se usar mais esse argumento. Então o governo está dentro, porque o governo quer, principalmente o presidente Bolsonaro, quer estender para todos os setores, né, para as grandes empresas, esse negócio todo. Mas não vai pegar, porque não pode mais. Ou é esses 17, ou não é para ninguém. Então ele quer que não seja para ninguém. Mas é gozado que, no fundo, todo mundo fala que ele quer também, entendeu? Quer também que seja passado isso daí, porque aquela jogada política, nós estamos em ano eleitoral, ainda que não seja para governador, presidente, essas coisas todas, né? Mas existe lá o pessoal, né, os partidos políticos, essa movimentação toda, e isso daí pode gerar um desgaste, porque essa desoneração vai segurar pelo menos, segundo o setor atacadista de calçados, que é grande, enorme, que se prevaleceu disso aí, vai garantir pelo menos de 1 a 2 milhões de empregos. No momento em que o desemprego crescente, né, agora desandou, fala em 13 milhões, é um número oficial, é muito mais do que isso aí, todos nós sabemos, porque tem muitos aí que nem vão mais procurar emprego, né, são desalentados, e eles contam exatamente com o pessoal que procura, né, que não desiste, está sempre procurando. Então, o desemprego é muito grande. Então, é nisso daí que se prevalece para que vai passar. Vai ser na próxima quarta? Não sei, hoje já estão falando que vão tirar de novo. Ou na outra, mas esse mês eles têm que votar. Né? Esse mês tem que votar porque... E nós já estamos no dia 11. Sim, nós temos uma pauta trancada, né? São complicado. 32 vetos que estão lá, né? Só para explicar, o Bolsonaro vetou, tá? Vetou essa desoneração, a prorrogação até o final de 2021, e a Câmara havia aprovado, ele vetou agora, então vai ser a reunião de Câmara e Senado, vai ser exatamente para derrubar ou não o veto. O que o senhor aposta? Derruba ou não? Derruba. Derruba. Tá bom. Quer completar para mim, para o intervalo, alguma coisa? Não, está muito bem. Eu chamo a atenção que nós temos um grave problema aqui nas contas públicas, que é
A dívida interna pública. Ah, isso. Esse é o grande problema Nós não do temos nosso dívida país. externa, mas interna pública não a temos externa, muita, né? Externa sempre mas alardearam é pequena, como uma grande né? coisa. Bobagem. Mas a dívida externa é uma dívida que você prolonga e projeta aí para 20, 30 anos. Agora a dívida interna é atual. Então o que está dificultando a solução do país é exatamente a dívida interna pública, que está acima de R$ 1 trilhão, entendeu? E eu não vejo que haja possibilidade de se liquidá-la, né? Alguma coisa, doutora? Só complementando que a pressão caiu de novo no trabalhador. Coitadinho, né? Porque sempre agora paga a conta, né? Está pagando essa conta, porque primeiro era para gerar empregos, agora é para continuar, para manter os empregos. E mesmo assim, nada está garantido que vai continuar. Quando a gente fala em 13 milhões de desempregados, aí fala em desalentar. Eles arrumam uns nomes legais, né? Desalentado, desempregado, e vai por aí. Aí você começa 13, vai não sei quanto, o cara não procura, vai para 15. Olha, eu não sei se na população do Brasil quantos trabalham e quantos não trabalham. Será que meia-meia, pelo menos? Porque não é possível. Né? Não, tem uma estatística aí, dá meia-meia, quase meia-meia. Então, tá metade trabalha, a outra não. É um negócio de doido. Eu vou para o intervalo e volto já com a doutora Thelma Rodrigues, o doutor José Stalin e o Francisco Aloisi. Volto já. Bem, de volta no Ponto de Vista, nesta sexta-feira, sextou, 11 de setembro. E quando eu falo 11 de setembro, chamaram a atenção, Altair, hoje completa 19 anos. 19 anos. Né? 19 anos daquela tragédia do World Trade Center, né? E que eu me lembro que eu estava fazendo um programa de rádio, os debates da cultura, né? E comigo o doutor Elias Jacó, vocês conhecem bem. Elias Antônio Jacó. Isso, ex-promotor de justiça, nós fazíamos o programa toda semana e nós estávamos trabalhando. E no estúdio da rádio, o Edgar lembra bem, tinha um televisor grande, tal, e nós estávamos vendo, deixava sempre num canal de notícias. E de repente eu vi um prédio e uma fumacinha, né? E aí já me chamou a atenção, pedi para erguer um pouquinho mesmo dentro do ar e vimos que era um atentado, quer dizer, era alguma coisa que tinha acontecido. E de repente, eu e o doutor Elias Jacó, né, me lembro bem, estávamos comentando, mas o que será que está acontecendo? E vimos um avião vindo, olhando aquilo. E era o segundo avião que batia na segunda torre. Rapaz, essa imagem não me sai da cabeça até hoje, é um negócio que ficou, né? Quantas vidas perdemos ali, doutora Thelma? Quantas coisas? 19 anos hoje. Né? Muito triste. Foi muito triste, foi lamentável, né? E uma tragédia assim, sem precedentes. Mudou toda, acho que inclusive toda, na época, a aviação, né? Tudo que poderia ser feito para ser mais segurança, né? Segurança. E até hoje, né, nós vivemos esses reflexos, né, desse terrorismo aí que não para. E graças a Deus no Brasil, né, nós não temos esse tipo de problema. Temos outros, né, que nos afetam também assim, de uma forma bem mortal, né? Não é dessa forma. Não é dessa forma, mas também Mas fica aqui simplesmente, né, as nossas condolências, né, os nossos pesares, sentimentos aí desse dia que eles estão lá amargando muito, né, porque é muito triste. Muito triste. Relembrar. E, é muita morte, né? Foi muito bombeiro morreu. E não morreu no dia, viu? Isso teve uma sequência de muito tempo depois, as pessoas morreram por aquela fuligem, né? Que eles inalaram. Muita gente teve assim quando nós falamos várias mortes, milhares, né? Milhares ali, né? E principalmente os bombeiros que vão lá para salvar vidas. E muitos morreram. E aí você vê muitos morrendo. Olha, depois daquilo nós tivemos o advento da morte do Bin Laden, da caçada do Bin Laden, não foi? Depois do Saddam. Tudo começou, não é? Ali. Acho que o primeiro a cair foi o Saddam, né, doutor? Foi o Saddam. A caça absurda ao Saddam, que até hoje não provaram também
que tinham lá aquelas armas de extermínio em massa, não é? Exatamente. Eu não sei se foi um bem, aquele lugar também é complicado isso. Muito complicado. Hoje poder julgar se foi bom, se foi ruim, que o Saddam Não tinha... se acharam os culpados. Não, essa pois a não se acharam os culpados. Né? Eles reagiram De uma forma mas violenta, né? violenta, muito violenta. E Para o Iraque, né, eu acho que houve um desequilíbrio muito grande, né? Eu acho que, sei lá, o Francisco Aloysio pode falar também isso, né, o Francisco? Olha. Com a morte do Saddam, com aquela caça do Saddam, né? Daquela maneira, né? Ah, sim, foi um Sunitas negócio... tinham lá uma proteção, né? E acabaram... Eram os sunitas que eram protegidos, né? Sim, sim. E acabou aí... todo mundo acabou ficando sem aquela proteção e, na verdade, né, o que deu é que hoje ainda, né, ninguém sabe como ocorreu tudo isso aí. E a verdade, existem ainda verdades ocultas, né, sobre esse assunto. Mas você falou do 11 de setembro e também você ficou bem vivo na minha memória, porque eu estava participando, rapaz, de uma entrevista com o presidente do TST, o ministro Almir Pazianotto, e referente ao problema dos estivadores e estivadores, trabalhadores de bloco, os trabalhadores avulsos em geral, e lá estavam também os empresários do Porto. Era uma reunião que ia ter de conciliação, e vem de repente lá o secretário da presidência, vem com aquele clipe de notícia, né? Olha, um avião se chocou contra as torres gêmeas e tal. Daí ele falou, mas o que houve? Não sei, avião, mas será que é um avião de carreira? Depois veio então a sequência, o que seria uma tragédia, assim que a reunião acabou, então todo mundo foi para a televisão ver o que tinha acontecido. O dia acabou para mim. Aquele dia acabou para mim. Eu acho que para muitos, né? Para muitas pessoas no mundo todo. Era uma sensação de vazio, de impotência, de medo. Era uma sensação horrível que a gente sentia. Sim, e nós para voltar à noite de Brasília do avião, vendo aqueles aviões, foi um negócio complicado. Terrorista. Gente, deixa eu falar aqui da prorrogação do auxílio emergencial. Prorrogação do auxílio emergencial. Quem quer começar aqui? Doutora? Vamos. Deixa que eu começo. Não, Doutora Aloysio, ela pega fôlego. Direto de Brasília, as últimas notícias da prorrogação. Aloysio, e aí eles comentam aqui. Existe, como eu falei no início, aquela briga na fogueira das vaidades, né? Em Brasília. Câmara, Senado, cada um avoca para si uma responsabilidade. E agora os sindicalistas, por sua vez, né? Todas as centrais sindicais resolveram se mobilizar pedindo que sejam pagos R$600 e não os 300. Se for para prorrogar, que seja então 600. E começar na semana houve essa pressão. O Maia se reuniu ontem com alguns líderes e ontem mesmo ele deu uma entrevista à TV Câmara falando sobre isso aí, que o 300... porque se for 600 vai ter que achar de onde tirar para que o Brasil não se perca aí economicamente. E, de outro lado, tem o Eduardo, deixa eu ver o nome dele, Eduardo Gomes, é do MDB, lá de Tocantins. E o Ricardo Barros, é do PP do Paraná. O primeiro é o líder do Congresso Nacional, Senado e Câmara. O segundo foi nomeado pelo Bolsonaro agora, ele é do Centrão, o Ricardo Barros, para ser o líder do governo na Câmara. Então, ele fala, não, isso não vai acontecer, que é 300, outros falam, não, vai ser 600. Outros líderes também vão junto com o Eduardo, outros vão do Centrão com o Barros, e fica essa briga e ninguém sabe o que vai acontecer. No fundo, na verdade, eu acho que vai passar, dessa vez vai ser os R$300. Eu acho que não vai ter como ele colocar um valor maior, a não ser que ponha lá, não, temos que tirar daqui. Mesmo porque, além disso daí, agora começou aquela briga pelo 14º salário que nós falamos outra vez, dos aposentados, dos trabalhadores que estão afastados por doença. E teve um projeto de lei, dessa semana ainda, mais um sobre esse assunto, que foi colocado junto com aquele do Senado. Esse daí prevê o quê? Que o 14º salário seja de até 2 salários mínimos, né? Quem ganha mais ficaria com 2 salários mínimos. Quem ganha o salário mínimo, que é a maioria, né? Na Previdência são 78% ganham o salário mínimo. Vai ficar, então, com o salário mínimo. Quem ganha mais vai ser feito, então, isso aí.
Você ganha, o salário mínimo é 1.045, 2.090, 2 salários mínimos é o teto. Você ganha mais que isso, vai ganhar 2.090, que seria já uma grande coisa, né? Uma grande coisa. Mas isso daí, ele quer que seja pago neste ano e também no ano que vem. Este projeto do senhor Jesus, que é um deputado federal lá do Acre, quem fez essa proposta daí. Então vamos ver o que vai acontecer. A briga vai continuar, né? Essa briga vai continuar, mas eu acho que aí, pelo bom senso até, eu acho que vai dar R$300. Doutora Thelma, me parece que para pagar R$600 não precisaria da aprovação do Congresso, o governo poderia fazer isso aí na canetada. Agora, se for para pagar um valor diferente, mesmo que seja menos, que isso me parece que tem que ser votado. É isso? É isso, exatamente. Né? Queria que a senhora falasse sobre isso, doutora. Eles têm que fazer agora por meio de decreto. Decreto. E pode estar sendo estudado o valor entre ambos, mas através do decreto ele pode continuar o pagamento dos 600 reais. Agora, para pagar outro valor? Para pagar outro valor, a Câmara tem que votar, a Câmara vai ter. Agora, o que é interessante Senado, né? Aí é que eles não estão com a ideia de prorrogar. Já foi, inclusive, dito que são R$300. Então, até dezembro. Então, ficaria mais 4 parcelas de R$300. Mas se o doutor Stanley quiser complementar aí com... A colocação que eu falo é aquela questão da contabilidade e oneração da folha, né? Porque o governo fez uma programação para os R$600. Agora, na evolução, quer dizer, a pandemia não acabou e vai continuar, provavelmente até março do ano que vem. Essa aqui é a questão. Então, o governo não tem condições de pagar R$600. Então, como a Lei 14.020 autorizou o Poder Executivo a decidir ou implementar a política de pagamento através de decreto, então falou-se, que por informações do Ministério da Economia, que a capacidade para os próximos meses era com a redução para R$300. Então, fica difícil, porque como é que você pode, por exemplo, a vontade do Legislativo e a vontade do povo, é claro que o valor deveria ser maior. Mas quem conhece as condições internas de pagamento é realmente o Poder Executivo. Então, essa é a questão que pega. Continua os 600 ou não continua? O governo propõe 300. Por quê? Porque a pandemia não acabou e está se prolongando. Aí eu vejo mais lá na frente. Será que há previsão, no caso, para o próximo ano, porque isso tudo tem que ser votado no orçamento. Então, como é que fica essa situação? Vão aprovar um valor tal para possibilitar o pagamento de 300 ou de 600? Nós estamos ainda no mês de setembro. Ainda restam 4 meses remanescentes aí. Então, o governo, evidentemente, que até 600 ele está cumprindo. Agora, vai reduzir para 300? Só Deus sabe. Doutora, Tem 200, eu estava aqui vendo, tem 262 emendas que eles estão propondo para de todos, todo mundo quer ali quer. Olha, vamos para 300, vamos para 600, vamos para 200. Imagina até chegar num acordo nisso, Mas, né? Pois então aqui. Hoje... 262? Tem 262 emendas no Congresso Nacional. Fácil resolver, né? Então, acho que... Agora, o que é importante para o trabalhador, doutora, é importante esse auxílio. Agora, eu não sei se o governo aguenta, né? Eu estava lendo que o IPEA, que é o instituto aí que mede, né, a questão desse auxílio, como ele está funcionando, está ajudando muitas famílias, sim, né? Sim. Principalmente tirando dessa linha da miséria, né, que o Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro está querendo investir nesse auxílio emergencial, porque ele viu que funciona. Sim, tem crescido, né? Tem subido nas pesquisas. Então, mas na questão do pagamento, está bem obscuro ainda, né? Mas eu acho que o governo sinalizou 300. Agora, o que vai acontecer... Agora, o Francisco Alois aí falou, a senhora pode emendar aqui, pode continuar aqui. A Câmara tem lá o projeto para se pagar para os aposentados, pensionistas e aqueles afastados também por doença, não é? O abono aí, esse ano e o ano que vem. Eu não sei se isso vai, né, seria no máximo R$2.000. Por que, doutora Thelma? Pagou-se lá atrás o 13º, né?
se adiantou o 13º, né? Quer dizer, no fim do ano agora o pessoal fica sem dinheiro. Será que isso passa? Pois é. Vou dar o meu ponto de vista, porque Sim. a doutora Loise já está aqui falando. Não, Eu falo, eu faço. É. Diretamente aqui. No meu ponto de vista, o abono agora seria, dependendo do valor, R$300 o mesmo do auxílio emergencial. Eu acho que seria interessante pagar esse abono para esse pessoal. Nessas condições que se colocou aí de até R$2.000, seria isso? Agora tem uma progressão São aqui progressões. que ele vai explicar. Não, eu vou deixar o Aloysio para o Aloysio. final. Não, deixa o Aloysio para o final. Deixa eu ouvir aqui primeiro o Stalin. Depois o Aloysio... Eu só ia corrigir uma situação. Não, mas tudo depois bem, você vai... O Aloysio arremata aqui, que está... Né, doutor? Eu volto a afirmar que a questão aí de contábil, né? Exatamente. Contábil você Vamos tem pro caixa. você só Vamos pro pode caixa. pagar quando você tem possibilidade. Senão não tem jeito de abrir a carteira. O governo tem uma série de contas já, vamos dizer assim, destinadas para serem saldadas e não pode simplesmente fazer supressão de umas e outras, porque nesse caso aqui, a questão da pandemia foi uma situação atípica, né? Que surgiu. Então, o governo conseguiu acomodar a situação fazendo esses pagamentos. Agora, resta a dúvida seguinte, será que existe a contabilidade oficial do governo, a possibilidade de destinar mais valores para isso? Eu acho difícil. Evidentemente que os pagamentos têm a ver também com a arrecadação. Ora, com a pandemia, com certeza, a arrecadação diminuiu. Caiu muito. Caiu muito. Muito. Então, como é que você fica? Nós não podemos falar somente de movimentação escritural. Porque, na verdade, o dinheiro tem que circular, né? E o povo tem que receber esse valor. Então, é muito difícil a gente fazer prognósticos do que vai acontecer. Na verdade, na medida que formos caminhando dentro dessa pandemia, é que nós poderemos ter uma noção exata da arrecadação e possibilidade de pagamento. Aloysio, agora sim, agora você arremata tudo que nós falamos aqui. Eu só queria corrigir uma situação. Diga lá. Eu falei que esse projeto de lei é do deputado Jesus Sérgio, do PDT do Acre. Me equivoquei. O dele é uma indicação que já está na mesa do Guedes, do ministro Paulo Guedes, para que seja pago o 14º salário emergencial, não fala assim em valores. Não fala em valor. Então, para que Jesus não me castigue, né? Que é Jesus Sérgio o nome dele, então a gente tem que corrigir. E o projeto que fala, então, em 2 salários mínimos, vamos fazer aí que limita já, esse veio para limitar. Vamos fazer aí o ponto e contraponto, né, na verdade. É do deputado Pompeu de Barros, do PDT do Rio Grande do Sul. Sim, Pompeu. Sempre caracterizado, com aquela roupa gaúcha lá no plenário. Ele apresentou e, segundo os líderes, parece que esse dele vai passar, porque tanto Maia quanto o Alcolumbre estão empenhados em achar já aonde tirar do orçamento, aonde conseguir essa verba para pagar. O problema é que ele quer que seja extensivo também nessa emenda para 2021. Então, lógico, aposentados estão na expectativa, né, felizes realmente, e quando houve antecipação, e nós falamos aqui... Mas aí só para entender, aí teria antecipação o ano que vem também? Porque se vai... Não. Aqui nós temos a antecipação do 13º salário, já ficou acertado através de uma lei que foi aprovada... Para o ano que vem? Não. De uma lei que foi aprovada neste ano, passa a ser em setembro, ou agosto, no final de agosto, para quem ganha salário mínimo, em setembro, para quem ganha acima do mínimo, anualmente. De primeiro, como é que era? Tinha que fazer uma medida provisória, uma coisa assim, mais ou menos, para ser antecipada. A metade do 13º, outra metade... Em dezembro. Em dezembro, normal. Então, para o ano que vem, nessa emenda dele... vai se ganhar um 14º salário independente do 13º que vai ser antecipado. A metade em setembro, a outra metade em dezembro. E mais o 14º. E mais o 14º. Quer dizer, aí vai ficar realmente difícil, né? Eu acho que se pagar os 2 salários mínimos para o aposentado, para o trabalhador, né, afastado por doença, para aqueles que ganham auxílio-acidente, que sofreram acidente de trabalho e sofreram restrições, né, de suas atividades, esse daí também tem direito a receber esse auxílio emergencial, que é o 14º salário que a gente está chamando, mas é um auxílio emergencial. Então, eu acho que aí, nesse caso, desse projeto, vai se somar junto com aquele que está lá com Paulo Paim,
lá no Senado, e daí vai surgir alguma coisa para aposentado. Porque quando falou, vamos antecipar para março o 13º deste ano para aposentado devido ao início da pandemia. Nós falamos aqui nessa bancada. Vai dar problema. Vai dar problema, porque eles vão gastar tudo com remédio, com pessoas desempregadas. Fim do ano não tem. Tudo bem. Voltamos aqui num outro programa no mês seguinte, vamos antecipar a segunda, né, a segunda parcela do 13º para aposentado. Agora foi. Agora acabou de vez. O que aconteceu? Porque muita gente desempregada, o aposentado, ele acabou... São 10 milhões de aposentados que sustentam as suas famílias que estão desempregados. Isso aí é estatística, já foi feito esse levantamento, entendeu? Então, esse pessoal ficou sem nada. É aquele que ganha salário mínimo, vai tá condenado já por um empréstimo consignado, que, por sinal, aumentaram agora, tá? Foi uma outra coisa, uma outra novidade, agora aumentaram aí os valores, né? A parcela não é mais 30% para comprometer a sua renda, e sim 35%. Então, a situação está nesse pé. Então, com isso daí, o que fizeram? Gastaram todo o dinheiro, agora, no final do ano, não tem mais o... Vamos fazer o quê? Estão sem dinheiro. Mas deve vir muitos não estão trabalhando, porque ganham salário mínimo, fazem bico, aquele biquinho já não estão fazendo, depende só da aposentadoria, comprometido pelo empréstimo consignado e comprometido porque já foi tudo gasto. Ok. Olha, eu vou para o intervalo e só aqui um número que me assusta sempre, que 78% dos aposentados do Brasil ganham salário mínimo. É isso? 78%. Número absurdo. Eu achei que fosse a coisa mais tranquila. Depois do intervalo a gente volta. De volta aqui no Ponto de Vista nesta sexta-feira, 11 de setembro, né? E hoje com o advogado trabalhista, Dr. José Stalin, a doutora Thelma Rodrigues, também trabalhista, e o Francisco Aloisi, jornalista. Falando em trabalho, doutora Thelma, a Justiça do Trabalho passa a atender presencialmente a partir do dia 19 de outubro. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Retornando aí de forma gradual, já está no site do TRT essa retomada. A princípio, temos que agendar, todos que quiserem adentrar o prédio, agendamento, tomando todas as medidas aí adequadas, né, diante da pandemia. E espero que com essa retomada os trabalhos evoluam, né? Que sentenças, despachos e que aqui comece a ser mais célere, mais rápido, que o trabalhador precisa aí que a prestação jurisdicional seja entregue, ou seja, falando sem juridiquês, falando português claro, que o dinheiro seja pago para o trabalhador. Doutor Stalin, essa coisa do presencial muda muito, né? Muito. Muda eu tenho uma certa reserva quanto à adoção do sistema por videoconferência, porque nós temos dificuldades naturais aqui no país, de quem tem celular, de quem tem condições de ter crédito, o sistema bom, para fazer os contatos dessas audiências. Esse é um fato. O outro fato, que é grave também, é o seguinte, é a questão da idoneidade dos depoimentos. Haja vista que essa semana passada, numa das varas do trabalho de São Paulo... Não tem olho no olho, né? Não tem olho no olho. Numa vara do trabalho, acho que 76ª da capital, ocorreu um fato assim, que a juíza detectou que estava havendo uma manipulação do depoimento e apenou a empresa com uma multa bastante ácida, vamos assim dizer, por causa de utilizar a justiça com meios escusos, né? Então, esses dois fatos são muito importantes. Mas é difícil notar isso, né? É difícil. É difícil. Não é fácil. Né? Tem artimanhas hoje, que né? A conexão não estava boa, né? Numa videoconferência, acho que eu li alguma coisa, a conexão não estava boa, e aí, só que era fraudulento que a preposta da empresa estava falando, a conexão estava boa. Tem até TP, mas tem gente usando TP, teleprompter, tá vendo? Então, TP para fazer esse tipo de coisa. Olha só quando é que chega a criatividade do brasileiro, né? Do mal brasileiro. Né? Agora, eu acho que esse sistema veio para ficar, mas ele ainda depende de muito aprimoramento. A verdade é essa.
realmente atende às necessidades de um país tão grande, tão populoso quanto o nosso. Esse sistema realmente é interessante, porém ele precisa ser aperfeiçoado exatamente para evitar esses problemas, né, e para se aferir uma melhor idoneidade nos depoimentos, tanto das partes quanto de testemunhas, né? Isso é muito importante. Agora, um outro fato fora da justiça que eu queria acrescentar é que o INSS também agora, a partir do dia 14, próxima segunda-feira, já estará fazendo atendimentos mediante agendamento, através do telefone 135. 135. Posso fazer só interpelar o senhor? Só que eu precisei aí, até por um fato de uma pessoa da família, e liguei para agendar. Não posso agendar, porque não existe data. Olha aí, isso não é de Santos, não existe. Aí eu falei, então pode ser de São Vicente? Não tem data também, fechado. E a utilização, então, do telefone tem esse problema. Agora, também pode ser agendamento através daquele ícone, o Sim, meu INSS. Agora, não sei se efetivamente isso vai funcionar, porque Olha, imagine na esse verdade, represamento. os agendamentos são um problema, porque quando abriu o Poupa Tempo também, foi uma questão de agendamento. Causou fila, inúmeros problemas. Agora volta o INSS. Então, mas quando não tem data, doutor, o que significa isso? É porque já está um ano cheio? O que é? Eu imagino, né, que não que tem a o data. represamento sim. desse período da pandemia provoca isso daí, que todo mundo tem necessidade, porque foi suspenso o porque benefício, pode ser suspenso, dá um prazo para você, corre, mas você não tem onde correr. Exatamente, isso é complicado. Houve um prazo de 60 dias para isso, mas eu acho insuficiente por causa desse represamento. Doutor Aloysio, doutor é um jornalista, né? Mas também doutor pelo conhecimento, doutor pela capacidade, doutor pela categoria. Também sou advogado, mas não... Eu não sabia, Aloysio. Sou advogado. Foi Então, juiz doutor. classista. Então, doutor, Advogado, pronto. radialista e jornalista. Somos colegas, né? Radialistas. Fico contente com o radialista, viu? Porque eu sou um advogado frustrado, quer dizer, alguém gostaria de ter sido um advogado, mas não deu. Mas eu me formei, mas infelizmente ainda não deu tempo de atuar. Né? Muito obrigado, então, ao meu amigo Boturão, que está afastado por causa da lei, já falei aqui, eleitoral, que não permite que ele esteja apresentando o programa, não é? A lei eleitoral me parece absurda com isso, mas lei a gente tem que seguir. Mas muito obrigado a ele que me colocou essa fria aqui no meio de 3 feras, aqui 3 doutores e eu aqui com a minha santa ignorância. Mas vamos lá, pelo menos aprender nesse tempo, né? Vamos lá. Eu atuo sempre como jornalista, que é a profissão que eu exerço há 40, vai fazer 45 anos já, agora no dia 25 de outubro. Eu já atuei na Justiça do Trabalho durante um período, eu fui antigo vogal do trabalho, fui juiz classista, durante um período representante dos trabalhadores, e conheço, né, pelo menos naquela época, conhecia bem aqueles meandros ali de dentro. Hoje modificou totalmente, né, não existe mais. No meu tempo era junta de conciliação e julgamento, hoje é vara do trabalho. Quer dizer, situação bem diferente, o doutor Stalin já expôs aí o problema, e eu acho aí que eu encontrei outro dia com um trabalhador que está com um processo lá já há mais de 10 anos, ficou bastante tempo parado também no TST, e ele perguntou, doutor, estamos na fase de execução, mas o perito não consegue concluir o cálculo porque depende de um documento que tem que pegar na empresa. E ele não pode ir lá porque não existe ainda atendimento presencial, por causa da pandemia e tal. Eu falei, companheiro, assim mesmo, boa sorte, você vai ter que esperar. E torça para que esse pessoal não continue indo para a praia, tá? Quando sai sol, não se aglomerando, porque se a pandemia aumentar, vai demorar mais ainda. Vai demorar mais ainda. E se voltar logo, você torça para que o perito vá lá e conclua, né, os cálculos para que você possa receber. Porque se o pessoal volta à atividade e volta essa pandemia a crescer, não vai adiantar nada, vai ter que parar de novo. A França está, né, parando, fechando já de novo lá, porque tem uma segunda onda de pandemia. Quer dizer, é um negócio absurdo. Mas nessa situação aí do direito do trabalho, entendeu? A abertura presencial é fundamental. Não tem ali na presença do juiz,
E na presença do juiz é diferente. O próprio cara uma testemunha que vai mentir, ele treme. Você é obrigado a falar a verdade, somente a verdade. O senhor sabe, o senhor tem que falar a verdade? O senhor jura que vai falar a verdade? Não. Sob pena dele? Não, tá. Ó, é teu amigo isso aí, não sei o quê, tal. Bem pensando, já, entendeu? Já muda. A coisa é diferente. Então, é importante que haja presencialmente isso aí. E a reabertura, esperamos, né, que logo se normalize, não, porque a Justiça do Trabalho tem um volume muito grande, viu, de processo, nossa, é muito grande. E falando no Ricardo Barros, agora o PP, né, o deputado federal lá, que é o líder do governo, só para ele, rapaz, há três anos atrás, ele cortou a verba da Justiça do Trabalho. Lembra, doutora Thelma? Nós fizemos um programa sobre isso. Ele foi lá e cortou no orçamento. Nós trouxemos a presidenta, a doutora Silvia, presidente do Tribunal do Trabalho de São Paulo, aqui, e ela estava indignada, porque cortaram a verba, ficou ali de amordaçada. A Justiça do Trabalho não podia dispor de nada, nem por cafezinho. Doutora Thelma, eu queria perguntar uma coisa à senhora aqui, e para vocês todos, vamos começar com a senhora aqui. A Polícia Federal vem fazendo um trabalho muito importante, a Polícia Federal que tem uma responsabilidade muito grande e tem um respeito muito grande da população brasileira. A população brasileira respeita muito a Polícia Federal. E não respeita por causa de medo, não. Respeita por saber que a Polícia Federal faz um trabalho importantíssimo. Mas tem feito aí uma devassa em escritórios de advogados. Como é que a senhora vê essa questão? Eu sabia que ele ia perguntar isso. Jornalista está sempre querendo colocar você em situações... Mas a gente tem que se vingar de alguma forma. Quando eu cheguei aqui, eu falei, olha, a nossa pauta está dentro disso, conversamos. Doutora, pode deixar. Eu sabia. Mas assim, Altair, eu sou advogada e eu sou da seguinte opinião. Os escritórios de advocacia, eles são como confessionários, certo? Nós temos, na verdade, uma certa, não uma imunidade, mas o teu celular, o teu computador, não é só de um cliente, eles são de vários clientes. Então, o que acontece? Quando você pega meu celular, você não vai ver um problema só daquele cliente, você vai ver outros problemas. Então, eu acho que aí é que está residindo a problemática toda em cima dessa devassa que foi feita aí em vários escritórios. Não é um caso a elite, como o pessoal brincou, a elite da advocacia, que foi toda comprometida aí essa semana. Nem digo comprometida porque, primeiro, queridos, vamos provar o que realmente aconteceu. Tem também o doutor... O indiciado não é culpado, né? Lógico. O indiciado não é culpado. Até que se prove, claro, né? Porque às vezes no Brasil, é só falar, ele já é culpado, condenado e... Não é assim, nós temos que ver o que realmente aconteceu. Inclusive, o presidente da OAB também, né, o Felipe Santa Cruz, também teve. Mas tudo isso tem que ser provado, e se for provado, tem que ser corretamente condenado, seguir todo o rito processual. E não só os advogados, como os governadores. Da última vez, na sexta-feira, eu também falei sobre o caso do governador do Rio de Janeiro, o Witzel, né? Da mesma forma, temos que apurar e ver o que realmente aconteceu. E da mesma forma, os advogados. Agora, essa invasão dos escritórios, aí você já está ferindo, né? Uma ética, o confessionário, nosso estatuto, né? que tem as nossas prerrogativas, né? Sim. Então, se ele está violando as prerrogativas da nossa profissão, da advocacia, que é indispensável no nosso país, garantia constitucional, então eu não vejo que está correto. Então, acho que isso que tem que ser apurado. Agora, de onde, se eles tiraram esses documentos, contratos, não sei, porque eu não vi os autos, eu não vi absolutamente, eu não posso falar, mas de onde eles tiraram isso? Agora, você tirar dos escritórios, né, dos computadores, dos meus clientes, né, sendo que nós gozamos desse benefício, né, do sigilo ali, então, aí eu acho que realmente... Extrapolou. Doutor Stalin. O direito seria inviolável do segredo entre as partes, né? Eu observo o seguinte, que o Poder Judiciário, os juízes têm prerrogativas. O Ministério Público, os promotores públicos, os procuradores, eles também têm prerrogativas. E os advogados também necessariamente têm que ter prerrogativas. E tem. Aliás,
dispostas até constitucionalmente. Porém, essa prerrogativa do advogado estende-se também à inviolabilidade do seu escritório. Por quê? Na verdade, é um direito natural das pessoas se defenderem. Como o direito ficou complexo, então nós temos o quê? Que se valer de um técnico, e o advogado é o técnico. Evidentemente que toda a disposição de informações, de provas e tudo, ficam centradas aonde? Pertencem a quem? Pertencem ao cliente. E ficam aonde? No escritório do advogado. Agora, essa interferência, né, nessa inviolabilidade é que fica complicada. Então eu penso que a solução final não será muito benéfica, vamos dizer assim, para o povo em geral, porque se você não tem quem o defenda e tem os elementos para a sua defesa, então nós vamos ter somente um lado, o lado acusatório, buscando sempre a condenação, sendo culpado ou não sendo culpado. A verdade é essa. Aloysio, como nós jornalistas podemos proteger aí as nossas fontes, né? Sim, os advogados também têm a sua proteção, mas parece que as proteções aí não estão sendo respeitadas, né? Estão sendo violadas, né? Violadas. Vilipendiadas, a gente diria isso aí. Eu acho que isso aí não deve. Num país democrático, isso aí não pode acontecer, né? Então, eu acho que deve parar. Porque hoje em dia, prende-se um político, vai ver lá que tinha um contrato fraudulento, não sei o quê, mas não se prova, né? Se prova se não é. E depois que colocou isso daí, já divulgou, a situação fica muito difícil. Eu quero só agradecer, sei que estamos chegando ao final, para mandar um abraço aqui que acabou de me enviar aqui, uma princesa. A Sara, ela está assistindo o programa, entendeu? Falou, papai, fala que eu estou vendo o programa. Opa. É minha netinha, tá? Sara, um beijo. Beijo para Sara. É neta? Neta? É neta. Princesa também vem em programas, tá vendo? Certo. Os gêmeos estão também vendo ou estão quebrando tudo? Estão quebrando tudo. E graças a pouco Deus, mais, né? né? Quando estão assim, é uma beleza. Os gêmeos vão bem. Graças a Deus. Não é fácil, porque a gente chega aqui cansado. Os gêmeos têm quanto tempo? Um ano e meio? 1 ano e 7 meses. Nossa, a pilha toda, né? É Rayovac, é Evered, é todas as marcas numa só, né, doutor? Que coisa boa, Verdade, né? é maravilha. Mas dizem que essa idade é maravilhosa, filhos criados, trabalho dobrado, já tem isso aí, ó? Tem esse negócio aí. Mas enquanto estão desse tempo, depois não dá mais, doutora. Thelma, um prazer, muito obrigado mais uma vez estarmos juntos aqui, viu? Para mim uma alegria muito grande, um prazer muito grande aprender com vocês aqui. Para nós, apresentadores de rádio, de televisão, jornalistas de uma forma geral, é muito difícil. Você vem numa bancada, pega 3 advogados e você não pode falar muita besteira. Sempre sai um pouco, mas não pode falar muito. Aí você pega no outro dia de médico, né? O Edgar que diga isso, está acostumado. No outro dia você tem que falar aí vem astronauta aqui, no outro dia vem o cara que fala do tempo. Gente, a gente não sabe de tudo isso, mas tem que aprender. Então, desculpem. Mas você as está falhas. substituindo a altura, inclusive fazendo as mesmas pegadinhas do Edgar, né? Aprendi com ele é bom professor. Combinamos uma pauta, bom professor. ele já está falando. Muito obrigado, viu, mais Eu uma que vez. agradeço. Boa semana, doutor Stalin. Eu agradeço. Bom final desejo de semana, também, né? bom final de semana e até a próxima semana. Estaremos Deus aqui de quiser. novo aqui, relembrando os fatos da semana, as ocorrências interessantes, boas ou más, mas estamos aí. Muito obrigado. Aloysio, obrigado, doutora Tá, um Thelma, abraço. obrigado, doutor Stalin. Um abraço. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora aqui no Ponto de Vista. Na próxima sexta-feira com eles aqui. E na segunda a gente está de volta. Uma boa sexta-feira, boa noite, vai nos ver à noite e ótimo final de semana para todo mundo. Até lá.